a gente vê que ao longo dos anos, além da gente ser vítima de um crime, que para mim o rompimento da barragem foi um crime, a gente ainda é vítima da tirania, do poder, né, das empresas que tentam nos sufocar. Vem coagindo, induzindo, intimidando. Bento Rodrigues, um dos distritos de Mariana que foi marcado pelo crime ambiental de 2015, volta ao centro das discussões. Segundo o documento do novo Acordo de Mariana, um decreto de desapropriação dos imóveis deve ser emitido até o mês de junho de 2025, com o intuito de preservar a história e a memória de Bento Rodrigues. Durante uma coletiva de imprensa, o atual prefeito de Mariana, Celso Cota, falou sobre o tema. É uma comunidade tricentenária. Então a gente tem que preservar nesse memorial a capela que se foi, resgatar. Mesmo com aquelas áreas que você tem dificuldade de acesso, ela tem que ser visualmente atingida. Então eu acho que é um memorial muito legal de ser construído, sabe? Mas com muita participação da população. O que é importante a gente preservar aqui? O memorial tem que contar a história de quem? Do Bento como um todo e das seus familiares. Tentamos contato com a prefeitura para saber sobre o novo Acordo de Mariana, mas até o fechamento da matéria não tivemos resposta. O crime do rompimento da barragem do Fundão devastou Bento Rodrigues, transformando a área em um símbolo de luta por reparação e memória. E apesar da afirmação do prefeito Celso Cota de que a comunidade está participando ativamente desse processo, os relatos da comunidade de Bento Rodrigues mostram uma realidade diferente. Pela leitura que a gente fez ainda preliminar, incipiente, né, um documento muito extenso, de quase 1.400 páginas, é que os procedimentos eles ainda estão em aberto, né? Ainda vai precisar ser construído muita coisa, é um acordo que se propôs a trazer regramentos para essa reparação, mas que dialogou pouco com as pessoas atingidas, né? Em relação aos atingidos de Mariana, a gente pode falar que não teve participação mesmo direta deles. Ainda restam dúvidas sobre o futuro do território de Bento e a garantia dos direitos e dos interesses das pessoas atingidas. A coordenadora da organização sem fins lucrativos, Caritas, Marisa Versiani, expressa as incertezas da comunidade. Causou muita preocupação, a gente percebeu que os atingidos receberam essa notícia, né, do tombamento e da desapropriação com muita tristeza, né, um certo desespero, porque realmente não sabemos como que isso vai ser feito e como que isso vai repercutir na vida deles. Para o ex-morador do distrito Mauro Silva, a preservação do território é fundamental para manter viva a memória de Bento Rodrigues. Ele destaca a importância de um memorial que valorize a história do local como um todo, e não apenas dos eventos relacionados aos rejeitos. A gente vê sim a necessidade de um memorial, que seja construído um memorial para que não se apague da história o que aconteceu, mas também esse memorial ele não pode ter uma característica que seja exclusivamente voltada pelo rejeito, para o rejeito, porque a história de Bento ela tem 300 anos, Bento foi fundado em 1710. Então não se pode apagar essa história com o pretexto de manter viva a memória do rejeito, né? Não se pode manter a memória do crime, não pode sobrepor a história do local da vítima, que foi Bento Rodrigues. Integrante da Comissão dos Atingidos pela Barragem de Fundão, conhecida como CABEF ou KBF, Mirela Lino destaca a ausência de diálogo efetivo com a comunidade e a falta de clareza na repactuação e na possibilidade de desapropriação, especialmente considerando que ainda há pessoas morando em Bento Rodrigues e ex-moradores que frequentam o local. Esse é um processo muito confuso ainda. Então a gente estava sabendo que estava acontecendo, mas ele ocorreu a portas fechadas. Então era sempre a união com os municípios, algumas vezes a ATI, que é a assessoria técnica, né? As assessorias técnicas participavam, mas os chamados eram muito em cima da hora e não foi feito convite para atingir, participar, por exemplo. A comissão não participou, a CABEF não participou dessa negociação. As famílias de Bento Rodrigues seguem resistindo, reivindicando um futuro que respeite sua memória e suas histórias. Resta saber se as ações propostas pelo poder público serão adequadas para preservar o legado desse território tão importante.